Olá, quarto ano A, bem-vindo à nossa segunda aula da quarta semana. Hoje é sexta-feira, nós estamos aqui na aula 2, certo? No nosso livro nós temos essas páginas aqui para ver, de leitura e interpretação, e temos uma atividade impressa, né, de leitura e caligrafia. Como a atividade de português ela é um pouco grande, aí eu fiz uma atividade impressa menor, certo? Não esqueça de marcar no calendário o dia da tarefa, ok? Vamos lá. Aqui nós estamos aqui no livro de vocês de português, tá? Então, essa página aqui basicamente é só para você observar, que é a abertura dele, que vai falar sobre aventuras no mar. E aqui tem algumas coisas para você pensar, certo? Se fosse na sala de aula, a gente estivesse com um grupo, a gente ia fazer uma brincadeirinha. Mas, basicamente, é para você imaginar, né? Imaginar o que você faria se estivesse em uma aventura ao mar. Então tem umas perguntinhas aqui, certo? Se você já viu o mar, né? Se você sabe, conhece algumas coisas em relação ao mar, já que se conhece algumas aventuras, histórias de aventuras de filmes, de livros que acontecem no mar. Aqui na próxima página, então basicamente só para você ler e pensar, tá? Essa daqui também é só para você pensar. Se fosse na sala de aula, a gente faria uma brincadeirinha, que basicamente é a gente imaginar que se a gente fosse para uma ilha deserta, o que a gente levaria para essa aventura? Pensa aí. Mas não precisa escrever nem nada, tá? Só pensar mesmo. Tem até assim embaixo essas perguntinhas para falar em relação a isso. Aí na próxima página, começa realmente a leitura do texto. O romance de aventura. O que é um romance de aventura? É um texto, né, que traz algum tipo de história contada que ocorre muitas aventuras, e muitos personagens, né, muitos acontecimentos interessantes. Esse que o livro está trazendo chama-se Robinson Crusoe, e é só um pedaço, porque ele tem muitas partes, esse livro do Robinson Crusoe. E ele foi escrito há muito tempo. E você vai fazer o quê? Você vai ler a história toda, tá? Ela começa aqui, tá vendo? Você vai ler toda essa história com muita atenção. É uma leitura um pouco antiga, né? Olha, tem até uma figura para você tentar imaginar os acontecimentos. Ela continua a leitura aqui, certo? Você vai ler, vai descobrir as aventuras do Robinson Crusoe. Tem a parte do glossário. Para quem não sabe o que é glossário, é essa parte que traz o vocabulário. As palavras que geralmente ficam mais difíceis de a gente entender o que é. Aí ela vem trazendo, como um dicionário, né? Ela traz aqui a explicação dessas expressões, né? Ou palavras. Aqui embaixo nós temos um pedacinho de texto falando quem é o autor, né? O Daniel Defoe, o que ele escreveu, ele escreveu essa história quando foi que ele nasceu, um pouquinho da história dele, né? Só para curiosidade. Então, tudo isso que eu estou passando, você vai ler, vai pensar, vai observar. Tem muita leitura, né? A interpretação desse texto ela é um pouco grandinha, mas você faz com calma e com atenção. Não precisa fazer nada correndo, certo? Você tem aí um bom tempo para fazer. Aqui vem o estudo do texto. O texto que você leu, ele começa assim. Nasci em 1632 na cidade de Nova York, Inglaterra. Aí tem duas perguntas relacionadas a essa frase aí, ó, tá vendo? Tá perguntando aqui, quem é que fala com o leitor? Quem fala com o leitor e se apresenta nessa frase? Porque ele fala assim, nasci. Então dá para perceber quem é que está falando na história, né? Se você já tiver lido, você vai perceber quem é que está falando na história. E que palavra que mostra isso, que dá para eu perceber quem é que está falando na história? Aí você coloca aí. Em qual trecho do texto a pessoa que conta a história diz o próprio nome e se revela como passou a ser chamado? Tem um pedacinho do texto que ele fala como era o verdadeiro nome dele e como ele passa a ser chamado. Aí você vai pegar e vai lá no texto e vai circular lá no texto a parte que mostra isso, tá? Aqui nessa parte amarelinha, meio amarelinha, você tem o quê? Uma explicaçãozinha do que é um narrador. Né? O que é um narrador? Nada mais é do que a pessoa que está contando a história. Então, se eu começar a contar uma história para você aqui,
seja escrita ou falada, né, oral, então eu estou fazendo o quê? Eu estou contando a história, eu estou narrando, é o narrador. Muitas vezes você vai ter um narrador que ele está participando da história, a gente chama isso de narrador-personagem, ele está dentro da história e ao mesmo tempo contando a história, certo? E tem aquele narrador que conta a história, mas não participa, que é o narrador observador, né? No caso dessa história aí, o narrador, ele é narrador-personagem. Por quê? Porque ele está contando a história dele mesmo, com ele participando, então ele é um narrador-personagem. Inclusive, essa número 2 está perguntando sobre isso. Quem é o narrador desse texto? Será que é um narrador-personagem, ou seja, um narrador que participa, ele conta a história e participa? E você pode explicar com as suas palavras o que você entendeu. Essa número 3, ela é bem simples. Você vai ter que ler bem o texto e depois vai numerar aqui. O que significa numerar? Você vai colocar números nesses lugares aqui, ó. Mas não é na ordem que está aparecendo aí, não. Você vai colocar de acordo com os acontecimentos. Por exemplo, a primeira diz assim: Robinson Crusoe embarcou em um navio que seguia para Londres. Você lendo o texto, você vai perceber, será que esse acontecimento aí foi no começo da história, foi o primeiro acontecimento, ou foi o último, ou foi do meio? Então, qual é a ordem dos acontecimentos? Aí você vai colocar o número de acordo com a ordem, certo? Depois, na outra folha, aqui nós passamos da 13 para 14, você tem o exercício número 4, você vai reler os 2 primeiros parágrafos do texto, né? E aí tem uma pergunta: eles contam aventuras do personagem? Qual é o assunto desses parágrafos? Vamos voltar lá no texto rapidinho. Aqui, ó, no início do texto. Esses são os 2 primeiros parágrafos, ó. Tá vendo aqui? Esses são os 2, ó, aqui e aqui. Essa parte é o início do texto. Será que aí já começa a aventura? Lembra que eu conversei com vocês que nos primeiros parágrafos, a gente sempre começa, principalmente no primeiro parágrafo, a gente não começa já pelos acontecimentos. A gente começa por onde? A gente começa pela parte que apresenta quem são os personagens, o local, a data, né, o tempo em que isso acontece, se é no passado, no presente, no futuro, até o ano, né, como ele colocou lá. Então, pense nisso, observem lá e veja qual é o assunto que está trazendo nos primeiros parágrafos. Já é aventura ou é só a apresentação do ambiente, do tempo e dos personagens? Certo? A número 5, você vai reler esse pequeno trecho. O que é um trecho? Um pedaço do texto que foi retirado, tá? Esse pedaço aqui. E vai responder as questões abaixo. Lá, os pais de Robinson Crusoe não queriam, né, que ele viajasse quando ele era muito novo. Tanto é que ele só viaja depois, quando ele fica mais velho, de maior, né? Aí você me diz aqui, será que os pais de Robinson Crusoe valorizavam a segurança do filho? Claro, né, que valorizavam, porque eles não queriam que ele saísse por aí com perigo, né? E será que o Robinson Crusoe valorizava isso? Será que ele se preocupava com a segurança dele mesmo, igual os pais? Letra B. Quem você acha que tinha mais razão? Robinson Crusoe ou o pai deles? Ou os pais deles? E por quê? Porque os pais dele, no começo da história, não queriam que ele viajasse. Mas é porque ele era muito novo também, né? Tanto é que ele só viaja depois. Letra C. O que significa fazer um discurso feroz? Lá na história, o pai dele fica muito bravo com ele, por ele ficar querendo sair assim tão jovem, né? Pelo mundo afora, com tanto perigo. E aí ele faz um discurso feroz, né? Um discurso muito bravo. Você já imaginou isso, dando aquela bronca? Letra D. Quem é que narra a história é o próprio Robinson Crusoe, não é? Que eu tinha comentado com vocês. Então, para você, o modo que ele conta a história faz o leitor pensar que ele tem razão e não os pais dele? Será que ele contou a história do jeito dele, só mostrando o ladinho dele? Porque é ele que está contando a história, né? Ele pode ser que ele só mostrou o lado dele. Agora, essa letra E aqui, ó, você vê que nem tem lugar para responder, né? Essa letra E aqui. Então, você vai pegar e vai só ler e pensar. Seus pais ou responsáveis por você já fizeram algum discurso feroz quando ficaram preocupados com alguma coisa séria com você? Certeza que sim, né? Todo pai às vezes dá uma bronca, mas
pensando na nossa segurança. E se a gente for pensar, né, realmente eles têm razão. Quem se preocupa com a gente, realmente não vai deixar a gente fazer coisas erradas nos momentos errados, certo? Então, essa letra E não precisa responder em lugar nenhum, não. É só para pensar, tá? A número 6. Então, a número 6 é para você fazer lá no texto. Você vai circular o parágrafo em que é narrado o fato, né, de que o Crusoe começa a aventura dele. Qual é o momento em que ele começa a aventura dele? Que aí fala assim, ó, um acontecimento levou Robinson Crusoe a viver sua primeira aventura, que ele tanto queria, né? Você vai lá no texto e vai circular a parte que mostra esse acontecimento que faz com que ele comece as aventuras dele, certo? Na página agora, nós estamos saindo da página, nós vamos para a página 15, né? Isso, é a página 15. A página 15, você vai ler esse trecho do texto aqui, ó. Começou um vento fortíssimo que assustou todos aqueles velhos lobos do mar, certo? E vai pensar, que palavras que nesse trecho aí ajudam o leitor a imaginar a força da tempestade? Quando eu leio isso aí, eu começo a imaginar como é que a tempestade estava. Que palavras que me ajudam a imaginar, certo? Você vai pensar nisso e vai sublinhar. É fazer isso que eu fiz aí, passar um risco embaixo. Aqui nessa parte aqui, ó, tá? Não é no texto, não. É aqui mesmo. Ó. Você vai ver qual dessas palavras dessa frase me mostram, me ajuda a imaginar que essa tempestade era tão assim, né, forte. Tem palavras aí que mostram isso. Na letra B, ele diz assim, em que momento do dia começou a tempestade? Em sua opinião, uma tempestade nessa parte do dia pode ser mais assustadora? Então, vai lá no texto, dá uma lidinha e uma pensada. Será que dependendo do momento que acontece do dia, uma tempestade ela pode ser mais assustadora ou menos assustadora, ou ela é assustadora em qualquer momento que ela acontecer? Certo? Pensa aí e explica com as suas palavras. Aqui nessa parte do amarelinho, que o livro de vocês traz, é sempre uma explicaçãozinha sobre algo, tá? Aí fala que o romance é um texto narrativo, ou seja, um texto contando uma história, né, uma história de ficção, uma história inventada. E quando a gente fala romance de aventura, é quando a gente tem uma história de ficção, uma história inventada, com aventuras, né, que sempre vai ter uma pessoa passando por perigo, por acontecimentos, geralmente, né, que se passa por um herói, assim. Essa 8, você vai pegar esse trecho do texto que eles tiraram aqui, ó, vai ler com atenção, certo? E vai circular as palavras ou expressões que você observa que indicam quando foi, em que tempo aconteceu a história que está sendo narrada. Você vai circular aqui nesse pedaço aqui, quais as palavras que me mostram, que fazem com que eu perceba o tempo em que aconteceu, quando foi que aconteceu, tá? Já na letra B, você vai sublinhar, passar uma linha embaixo, lá na página 11 e na página 12, outras palavras que também mostrem a questão do tempo, né? De como eu percebo a questão do tempo. Então, você vai vir aqui no texto, ó, vai dar uma lida nele de novo, e onde você encontrar palavras que dá para perceber, né, que está mostrando o tempo em que aconteceu aquela situação, aí você vai fazer o quê? Sublinhar no próprio texto, tá? Aí, para ajudar, tem até uma explicaçãozinha aqui embaixo, ó. Nos romances de aventura, assim como em outras narrativas, algumas palavras e expressões indicam ao leitor quando se passa a história e qual a sequência dos acontecimentos. Então, por exemplo, quando diz um dia, já é uma expressão de tempo. Quando chegaram, já é um momento, né? Uma semana depois, naquele momento, certo dia, naquela tarde, tudo isso aí está me mostrando o quê? Tempo. Então, essas expressões me mostram o momento que aconteceu. Aí você vai sublinhar lá no texto, ok? É uma tarefinha longa, mas que você com calma, com paciência, lendo com calma, você consegue fazer sim. Saindo do livro, aí nós temos a atividade impressa da apostila, tá?
aqui na aula 2. Não esqueça de colocar a data ali, dia 26 de março, tá? Aqui, como a tarefa de português ela é bem grandinha, então eu fiz uma atividade bem mais simples aqui. É só para a gente praticar um pouco da letra de mão, tá? E aí você vai escrever esse texto da borboleta. E embaixo você vai vai desenhar uma borboleta bem colorida, bem caprichada para mim, tá? Eu espero que a explicação tenha ajudado. Qualquer coisa é só me procurar no privado, ok? Até a próxima!